Nzinga, também conhecida pelo nome de Ginga, foi uma importante rainha dos reinos de Nidongo e de Matamba, situados na região atual de Angola no século XVII. Sendo bem hábil e carismática, Ginga comandou grupos de guerreiros e se destacou como uma grande negociadora, diplomata e estrategista, usando táticas de guerra e de espionagem. Ginga reinou por quase 40 anos e também ficou conhecida pelo seu nome de batismo, que é Ana de Souza. Ela nasceu por volta de 1583 e emergiu como uma figura muito importante na história africana do século XVII. Ela era originária do reino de Nidongo e cresceu em um ambiente marcado por desafios e oportunidades. A posteriori, ela também tornou-se rainha do reino de Matamba. A história conta que quando ela tinha apenas 10 anos de idade, seu pai tornou-se rei do Nidongo. Em vista disso, sendo ela ainda uma criança bem favorecida pelo seu pai desde cedo, ela não era considerada uma herdeira do trono. Ela não era vista como uma competição entre os membros homens de sua família. Sendo assim, o rei podia dar mais atenção a ela, sem ofender seus herdeiros, que eram pessoas mais prováveis. Em seu processo de crescimento, Ginga foi treinada nas artes militares e políticas, na corte do pai. Quando o pai de Nzinga tornou-se rei em 1593, o reino já estava há mais de 10 anos em guerra. No ano de 1624, o rei de Angola acabou morrendo de causas misteriosas, e antes de morrer, ele disse que gostaria que Nzinga o sucedesse no trono. Em vista disso, ela assumiu o trono do reino de Dongo. Porém, o antigo rei tinha um rival na corte de Dongo, que se opunha a uma liderança feminina, e por isso aliou-se com os portugueses. E após batizar-se, assumiu o nome de João. Com a ajuda dos guerreiros e aliados do Dongo, ele conseguiu a deposição de Ginga, que acabou fugindo para Luanda. Após ela fugir, Nzinga juntou alguns seguidores e capturou a rainha de Matamba, assumindo o trono do reino e reunindo um grande exército na região. Logo após, ela retornou a Dongo e reconquistou seu trono. Ao reassumir o trono, ela enfrentou uma forte oposição da aristocracia, que não a queria como soberana. Em virtude disso, ela tentou usar sua genealogia para se legitimar no trono, porém ainda foi desconsiderada, já que ela e seu irmão falecido eram na verdade filhos do rei com escravas concubinas. Além disso, ela não foi aceita devido a ser uma mulher no trono. Em virtude disso, por volta de 1640, ela começou a se vestir como um homem, utilizando trajes masculinos. Além disso, ela passou a liderar diversas investidas militares contra os portugueses, os povos jagas e outros inimigos políticos. Em 1641, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invadiu e ocupou a região de Luanda, com auxílio do Reino do Congo, fazendo com que a maior parte da região fosse uma colônia holandesa. Nessa ocasião, Nzinga fez uma aliança com os holandeses contra os portugueses, que agora se concentravam no interior da cidade de Massangano. Em decorrência disso, ela acabou mudando a capital do reino, na esperança de recuperar algumas terras perdidas. Em 1644, ela derrotou os portugueses em Angoleme, mas não conseguiu prosseguir com as vitórias. Em 1646, ela foi derrotada em Cavanga pelos portugueses, que no processo capturaram sua irmã Mucambu, e foi descoberto que ela mantinha correspondências com Kifungi, onde revelava planos dos portugueses de conquista. Após a descoberta da traição, a princesa Kifungi foi morta afogada no rio Kwanza. Há outras versões que dizem que ela fugiu para a atual Namíbia. Em um determinado momento, os holandeses enviaram reforços a Nzinga, que com sua ajuda acabou derrotando o exército português em 1647, sitiando a cidade de Massangano. Porém, pouco tempo depois, em 1648, os portugueses reconquistaram Luanda em um ataque liderado pelo português nascido no Brasil, Salvador Correia de Sá. Após isso, Nzinga se retirou para o reino de Matamba.
A posteriori, Nzinga passou a implementar táticas de guerrilha, criando trincheiras ao redor das aldeias, para a proteção das mesmas. Ela também criou falsas alianças com os reinos vizinhos, apenas com a intenção de expandir o seu reino à medida que envelhecia. A história conta que em uma determinada ocasião, a rainha Nzinga decidiu se vestir com roupas tradicionais para receber o governador português João Correia de Souza. Nessa ocasião, ela foi até o salão onde conversaria com o governador. Porém, não havia cadeiras para os líderes africanos conversarem com o governador. Apenas uma almofada no chão, onde se sentariam em uma posição de submissão ao governador. Entretanto, Nzinga ordenou que um soldado se posicionasse de maneira agachada no chão, para que ela se sentasse em suas costas como uma cadeira, ficando cara a cara com o governador português. Sendo uma ótima negociadora, ela conseguiu um acordo com os portugueses que consistia na abertura da rota de comércio para Portugal e o estudo e conversão ao cristianismo dos governantes de Dongo. Os portugueses retirariam suas tropas e reconheceriam a soberania do Reino do Dongo como Estado soberano, sem precisar pagar tributos ou se tornarem vassalos de Portugal. Em 1656, ela acabou conhecendo alguns missionários capuchinhos e logo se converteu ao cristianismo, recebendo o nome de Ana de Souza. E também permitiu que os missionários adentrassem o reino para converter os nativos. Em 24 de novembro de 1657, Portugal acaba abrindo mão da guerra e dos planos de conquista do reino de Dongo e o reino de Matamba, o que foi relatado através de uma carta redigida pelo rei Dom Afonso VI. Após a paz, ela tentou reconstruir sua nação, que há anos havia sido devastada pela guerra e pela agricultura em excesso. No entanto, ela conseguiu desenvolver Matamba como uma potência comercial na região, tornando uma porta de entrada para a África Central. A rainha Nzinga morreu aos 82 anos, em 17 de dezembro de 1663, e depois da sua morte, a ocupação de Portugal acabou se expandindo para o interior do continente africano. Seu nome é homenageado em ruas, escolas e até mesmo na moeda de Angola. No Brasil, o nome Ginga é muito presente em rodas de capoeira. Essa é a história da rainha Nzinga e o reino de Matamba e Dongo. O Reino do Congo foi um reino localizado na costa ocidental da África Central, no território que hoje corresponde ao noroeste da Angola, o sudeste e oeste da República do Congo. Esse poderoso reino existiu entre o século XIV a XIX d.C. Surgindo no final do século XIV, após a aliança de vários principados locais que existiam desde a segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo, o Congo, que era dominado por povos da língua Banto, tinha sua capital conhecida como Mbanza-Congo. Essa capital estava localizada em um planalto fértil e regado logo abaixo do extremo oeste do rio Congo. O Reino do Congo, no seu auge, possuía uma população de mais de 2 milhões de pessoas e prosperou graças ao comércio de marfim, cobre, sal, couro de gado e o comércio de escravizados. O comércio de escravizados era muito lucrativo e bem regulamentado pelo reino, possuindo mercados rotativos aparecendo nas cidades em dias fixos da semana e vendendo escravizados adquiridos a partir do alto nível do rio Congo. Além de adquirir bens de outros lugares, o reino produziu seus próprios produtos,
através de grupos especializados de artesãos, como tecelões que produziam os famosos tecidos de Ráfila do Congo, além de contar com servas e metalúrgicos. O nível de comércio realizado entre os povos da floresta e da pastagem do centro-oeste da África é indicado pelo uso estabelecido de uma moeda de fachada, conhecida por ser as conchas de Nizimbu espiral, que provinha da região de Luanda. No início, essas conchas eram utilizadas como um meio de armazenar riqueza e como uma medida de padrão de valor de outros bens, mas logo, as conchas passaram a ser usadas como moedas para bens e trabalhos. A arte do Reino do Congo era bem sofisticada e diversa. Ela refletia a herança cultural e espiritual dos povos congoleses. Entre as artes estavam as culturas de madeiras, que representavam figuras humanas, divindades ou líderes políticos. Além disso, os escultores gozavam de um grande talento nas confecções. O reino também produziu objetos de cerâmica, como vasos, panelas e objetos cerimoniais ricamente decorados, além de confeccionarem máscaras que desempenhavam um papel significativo nas práticas religiosas e cerimoniais que aconteciam no Reino do Congo. Os ourives do Reino do Congo eram conhecidos por suas habilidades na criação de joias, colares, pulseiras e adornos de cabelo, que eram decorados com marfim, metais preciosos e até contas. Tambores e tecidos também eram construídos pelos artesãos e tecelões. O Reino do Congo era bem centralizado e governado por um único monarca, conhecido como Manicongo. O termo é uma corruptela da palavra em Kikongo, que significa Moene Congo, que a tradução é Senhor do Congo. Os reis do Congo nomeavam autoridades locais e coletavam tributos, como marfim, mileto, vinho de palma e peles de leopardo e leão. Todos esses eram coletados dos chefes locais. Cerimônias anuais luxuosas era uma forma que muitos chefes locais utilizavam para pagar seus tributos ao rei. Em troca de suas ofertas, muitos chefes locais e oficiais recebiam do rei proteção militar e algumas recompensas materiais. Em um período do tempo, o rei foi aconselhado por um conselho de 12 anciãos, que compunham membros do alto escalão da aristocracia que dominava a sociedade do Congo. Esses aristocratas pertenciam a vários grupos familiares de linhagem antiga, e sua riqueza era em grande parte derivada do comércio. As principais posições no governo centralizado incluíam o oficial fiscal e seu pessoal, o chefe da justiça, o chefe da polícia e funcionários encarregados do serviço de mensageiros. O restante da sociedade era composta por cidadãos livres, divididos entre agricultores, trabalhadores e os não livres, que consistiam em escravizados de guerras ou aqueles incapazes de pagar suas dívidas. Os reis do Congo eram distintos dos demais. Geralmente eram adornados com joias de regália feitas de cobre e marfim. Possuíam também um cocar e um banquinho real e um tambor. Para impor seu governo, o rei controlava um exército composto de escravizados que no final do século XVI era de 16 a 20 mil homens. Além disso, o rei era considerado um elo direto com o mundo espiritual, um suposto guardião na terra que protegeria o povo de calamidades como doenças e fome. Para reforçar essa crença, os reis se casavam com descendentes de um célebre guardião do santuário conhecido como Manikabunga. O primeiro rei do Congo ficou conhecido como Nimia Anzima, que reinou entre 1380 a 1420. Ele tornou-se o primeiro rei fundador do Reino do Congo, logo após conquistar o reino de Moene Kabunga, que ficava em uma montanha ao sul.
Logo após a conquista, ele transferiu seu governo para essa montanha e transformou a cidade em sua capital. No ano de 1483, o explorador português Diogo Cão navegou pelo desconhecido rio Congo e acabou encontrando o Reino do Congo. Em vista disso, ele acabou sendo o primeiro europeu a encontrar o Reino do Congo. Com o passar do tempo, o contato com os portugueses se tornaram cada vez mais frequentes, a ponto de muitos reis do Congo se converterem ao cristianismo, e sendo o primeiro rei, o rei Afonso I, que reinou entre 1506 a 1543. Não demorou muito para o catolicismo se tornar religião oficial da família real do Congo, e a capital foi renomeada com o nome de São Salvador. Além do mais, igrejas foram construídas. O Reino do Congo começou a chegar a seu fim em meados do século XVI. Além disso, com o passar do tempo, os reis do Congo tiveram muitos problemas internos, com a agitação popular, à medida que o povo se indignou com os altos impostos cobrados por eles. Além disso, os governadores regionais eram outro problema, pois se tornavam cada vez mais difícil para o rei manter a lealdade deles. Isso porque eles eram tentados a todo momento devido ao grande fluxo de comerciantes europeus na região. Situado em meio ao diverso continente africano, os Zulus foram um poderoso império pré-colonial africano localizado na região da África Austral. Esse império ficou conhecido por ter exímios guerreiros bem treinados e disciplinados, e também por enfrentar o poderoso Império Britânico. Entretanto, para compreendermos melhor a história do Império Zulu, temos que voltar um pouco no tempo. O Império Zulu foi um poderoso estado africano localizado na África Austral. No seu auge, esse poderoso império africano dominou grande parte da porção oriental da atual África do Sul, desde o sul do rio Tugela ao norte do rio Pongola. Em meados do século XVIII, começaram a surgir inúmeras guerras entre tribos africanas na região da atual África do Sul. Disputas que eram motivadas por disputas territoriais, principalmente entre a Cordilheira do Drakensberg e o mar. Em vista disso, os rios que descem a cordilheira acabavam formando fronteiras naturais. Em consequência, acabou formando-se 3 tribos: os Suazes, os Andadués e os Entetuas. Ambas tribos possuíam grandes governantes. Em vista disso, as lutas entre essas tribos eram muito frequentes, e por essa razão começou-se a aprimorar entre ambas a organização militar. Os Zulus surgiram das comunidades Nguni, do sudeste da África, e se tornaram um grupo distinto no início do século XVIII, estabelecendo-se na região que é conhecida como KwaZulu-Natal, na África do Sul. Inicialmente, eles eram apenas um pequeno clã, sob a liderança de Zulu, o fundador do clã. Com o passar do tempo, eles cresceram em poder e número pela consolidação de outras tribos menores. Entretanto, o auge e surgimento do império se deu por volta do século XIX, sob a liderança do grande gênio militar Shaka Zulu. Shaka Zulu nasceu na tribo Zulu Shaka. Ele era filho do príncipe Senzakona e da princesa Nandi. Ele foi fruto de uma gravidez antecedente ao casamento, algo que era proibido na tribo Zulu. Por isso, ele não foi considerado o herdeiro do trono, e acabou na adolescência sendo incorporado ao exército de Sete-Chayo, onde tornou-se o guerreiro favorito do rei, e passou a comandar um regimento do exército. Em 1818, houve uma grande batalha entre Sete-Chayo e Zuide. O resultado dessa batalha foi a ascensão de Shaka como rei dos Zulus. Logo, ele realizou grandes reformas militares no seu exército, incluindo novas táticas de guerra e o uso de novas ferramentas, como o uso de um escudo que protegia o corpo inteiro.
e também implantou a substituição de uma lança, que antes era arremessada, por uma lança mais curta, que funcionava como uma espada. O exército de Shaka era bem alimentado e bem treinado. Ele instituiu a técnica de combate corpo, braço e cabeça, que consistia em tornar o corpo a grande concentração do esquadrão central, e a única que os inimigos podiam ver. Foi graças a esta organização militar de Shaka Zulu que os Zulus conseguiram conquistar e derrotar outras numerosas tribos, o que acabou espalhando a fama dos Zulus de exímios guerreiros. Os guerreiros Zulus tinham um treinamento bem intensivo. Shaka criou regimentos permanentes que viviam separados da sociedade civil, em acampamentos militares. Todos os homens de 16 a 60 anos serviam no exército. Além do mais, eles estavam proibidos de se casar até completarem 40 anos de idade, quando recebiam esposas dos regimentos femininos, que Shaka também formou. O regimento do exército alimentavam-se quase só de carne, sendo-lhes proibido beber leite. Cada regimento era distinguido por diferentes cores dos panos de cabeça e pelos couros de gado usados no escudo. As mulheres e as crianças também serviam no exército Zulu, seguindo os guerreiros com o gado, cozinhando e também carregando a comida do exército. Os prisioneiros de guerra tornavam-se escravos, e se fossem jovens e fortes, podiam fazer parte do exército Zulu, mas antes precisariam abandonar seu nome e sua língua para se tornarem verdadeiros Zulus. A economia do Império Zulu baseava-se na criação de gado e agricultura. Já a mitologia Zulu incluía um rico tecido de contos populares, lendas e histórias ancestrais. Essas, muitas vezes, explicavam os fenômenos naturais e ensinavam lições morais. A arte na cultura Zulu incluía trabalhos em miçangas, cestaria, cerâmica e penteados bem detalhados. O trabalho em miçangas dos Zulus, em particular, é conhecido por suas cores vibrantes e desenhos diversificados, muitas vezes carregando significados simbólicos. A ascensão do Império Zulu deu-se na vitória conquistada através da Batalha de Gokoli. Nessa ocasião, Shaka ordenou um grande ataque aos Andadué, dando origem a um grande massacre que originou a morte de 40 mil pessoas. Com isto, os Andadués deixaram de existir como uma tribo independente. Por volta de 1820, os domínios da Zululândia chegavam a 20 mil quilômetros quadrados, chegando na fronteira da Colônia do Cabo. Além de ter uma população de 250 mil habitantes e um exército de 50 mil guerreiros, aos quais podiam se adicionar outros milhares de homens de tribos aliadas do Império. O legado de Shaka foi marcado por sua genialidade militar, uma governança bem rigorosa e integração cultural dos Zulus aos demais povos da região, o que transformou os Zulus em uma das sociedades mais guerreiras e formidáveis da África. No final do século XIX, o Império Zulu acabou se deparando com a expansão do Império Britânico, que almejava ricos territórios na África Austral. A descoberta de jazidas de diamantes no interior acabou despertando o interesse britânico por esta região. E a certa altura, eles decidiram ampliar o seu controle sobre o sul do continente africano, mediante a criação de uma federação de estados e áreas tribais. Em vista disso, o principal obstáculo do Império Britânico era derrotar o Império Zulu, que dominava com mão de ferro a região. Essa coalizão entre os dois impérios deu origem às guerras anglo-zulus. De início, a entrada do exército britânico na terra dos Zulus não deparou com qualquer resistência. Entretanto, confiante na sua superioridade militar das suas forças, o comandante inglês Lord Chelmsford acabou por ser imprudente e por subestimar a agressividade e a capacidade ofensiva do exército inimigo.
Como resultado da sua imprudência, no dia 22 de janeiro, uma força de 20 mil guerreiros zulus dizimaram a coluna central do contingente britânico, na Batalha de Inzaduana, o que acabou levando ao colapso da ofensiva inglesa. A derrota militar foi considerada uma humilhação pelos ingleses, que desencadearam uma nova invasão pouco tempo depois. Entretanto, o rei Zulu Sete Chayo, que pretendia apenas obter uma vantagem estratégica que lhe permitisse uma paz com os britânicos, acabou se vindo confrontado com uma ofensiva maciça que não estava naturalmente em condições de enfrentar. Ele acabou sendo derrotado numa batalha final e acabou por ser feito prisioneiro pelos britânicos. Em decorrência dos fatos, o exército Zulu foi neutralizado e desmembrado, e o reino foi dividido entre as diversas chefias, transformando-se em um protetorado britânico em 1883. Apesar da dominação britânica, o Império Zulu deixou seu legado na história da África e até hoje perdura o seu reino dentro do continente africano. Por volta de 1750, um poderoso império africano situado na região da Costa do Ouro dominou um extenso território do continente africano. Possuindo um exército organizado e sendo um grande produtor de ouro, esse império, conhecido como Império Ashanti, se tornou um dos mais poderosos da África Ocidental. Sua majestosa influência se estendia além da região Ashanti e abrangia boa parte do país Gana e alcançando até partes da Costa do Marfim e Togo. Esse Império Africano travou extensas batalhas contra o Império Britânico e conseguiu preservar muito da sua cultura, que até hoje é celebrada por meio de festivais que ocorrem em determinadas regiões da África. Entretanto, para compreendermos melhor a história desse império, temos que voltar um pouco no tempo. Os Ashanti são um importante grupo étnico de Gana. Eles foram um povo muito poderoso, militarista e altamente disciplinado da região da África Ocidental. Os antigos Ashantis migraram das imediações da região noroeste do rio Níger, logo após a queda do Império de Gana no século XIII. E isso é evidenciado nas cortes reais dos reis Akans, e que é refletido através dos reis Ashantis, que possuíam procissões e cerimônias muito idênticas às que aconteciam no antigo Império de Gana. A história conta que os Ashantis migraram para as regiões verdejantes da floresta da atual Gana e logo estabeleceram pequenos estados na região montanhosa em volta da atual cidade de Kumasi. No início da história Ashanti, esses povos chegaram a produzir grandes quantidades de ouro em seu território, que chegaram até a ser comercializados com o Império de Gana e com o Império do Mali. Nesse tempo, os Ashantis estavam divididos entre clãs, e a consolidação do reino se veio por meio do líder Osei Tutu, que acabou se tornando chefe supremo dos Ashanti, e reinou de 1701 a 1717, se tornando chefe supremo dos Ashanti. Após a unificação dos clãs, o império finalmente surgiu. Osei Tutu criou uma constituição, reorganizou e centralizou os militares, e também criou um novo festival cultural que simbolizava a união dos povos.
Além disso, ele fez a cidade de Kumasi a capital dos Achantes. O rei também declarou as minas de ouro da região como bens reais e instituiu o pó de ouro como a moeda circulante do império. O pó de ouro era frequentemente coletado pelos cidadãos Achantes, especialmente pela classe de mercadores. E até os súditos menos afluentes do império possuíam suas posses e vestimentas adornadas com pó de ouro. Além disso, a família real e os ricos também possuíam ornamentos de ouro mais valiosos e também maiores. Frequentemente, esses ornamentos eram derretidos e remodelados em joias e estátuas que exibiam novos padrões de opulência. A economia do Império Achante girava principalmente em torno do comércio de ouro e da exportação agrícola, além de trabalhos artesanais e comércio com mercados mais ao norte. O ouro permanecia como o produto mais significativo do Império. A decisão de Osei Tutu de designar as minas de ouro como propriedades reais e implementar o pó de ouro como moeda do Império moldou a paisagem econômica dos Achantes. O uso do pó de ouro como ornamento, tanto pelos cidadãos ricos quanto pelos menos afortunados, bem como a transformação periódica de ornamentos de ouro em joias e estátuas bem elaboradas, passou a destacar a profunda conexão dos Achantes com esse metal precioso. Além do mais, durante o seu reinado, Osei Tutu expandiu o território do Império. Tendo o exército altamente organizado e disciplinado, o exército Achante incluía cavalaria, infantaria, batedores e também guarda-costas reais e outras unidades que eram comandadas pelo chefe supremo do Império. Essa organização militar diferenciava o Império dos demais vizinhos. Entretanto, em 1717, Osei Tutu acabou morrendo enquanto travava uma guerra contra os seus vizinhos. O primeiro contato dos Achantes com os europeus se deu por volta do século XV, através dos portugueses. Logo, o Império passou a estabelecer relações comerciais com Portugal. Por volta de 1750, o Império Achante se tornou o maior e mais poderoso estado da região, tendo como principal fonte de renda a mineração e o comércio de ouro. Entretanto, no início dos anos 1800, o Império tornou-se um grande exportador de pessoas escravizadas, especialmente prisioneiros de guerra. O comércio de escravos foi originalmente focado no norte, com cativos indo para os comerciantes de Mandé e Aousa, que logo eram trocados por bens do norte da África e alguns advindos da Europa. Nesse mesmo período, o rei Achante Osei Bonsur continuava a expandir o território do Império e levou o território a cobrir quase todo o país da atual Gana. O Império se fortaleceu militarmente através dos comércios com os portugueses. Eles fizeram de Achante um parceiro comercial bem significativo e forneceu riquezas e armas que permitiu que o pequeno estado crescesse mais ainda que os seus vizinhos inimigos. No entanto, por volta do século XVIII, o comércio com os portugueses passou a diminuir. Em 1800, os Achantes passaram a expandir o seu comércio de escravizados e logo estavam comercializando com os britânicos, holandeses e também franceses. Em troca disso, os Achantes recebiam itens de luxo e alguns produtos manufaturados, incluindo armas de fogo. Entretanto, esse comércio trouxe sérios problemas para os seus vizinhos e para o Império. E entre 1790 até 1896, o Império Achante entrou em uma série de guerras com o intuito de expandir e defender o seu território. Entretanto, essas constantes guerras acabaram enfraquecendo o Império, que logo viria futuramente a travar extensas guerras contra o poderoso Império Britânico. Em vista disso, entre 1824 e 1900 acontecem as guerras Anglo-Achante, travadas entre o Império de Achante e o Império Britânico, ao lado de alguns aliados africanos.
Nesse período, o Império Britânico era uma potência dominante dentro do continente africano e já tinha realizado diversas campanhas militares dentro do continente. E a região de Gana atraiu a atenção dos impérios europeus, especialmente devido à grande quantidade de ouro na região. Os britânicos desejavam ouro, e o ouro era o principal recurso do Império Achante. Em vista disso, o conflito tornou-se inevitável. Entretanto, muitos estudiosos dizem que nem os Achantes e nem os britânicos desejavam travar essas guerras. Porém, por outro lado, os Achantes não permitiriam que os britânicos assumissem o controle da região. Entre 1823 e 1873, o Império Achante conseguiu resistir à invasão britânica ao seu território. Nas primeiras duas guerras travadas, os Achantes acabaram matando o general britânico Sir Charles MacArthur e acabaram mantendo o seu crânio como uma taça de beber com acabamento em ouro. Entretanto, em uma determinada ocasião, os britânicos conseguiram capturar a capital dos Achantes e ocuparam em um determinado tempo. Nessa ocasião, eles demoliram o Palácio Real com explosivos, deixando a cidade de Kumasi, capital dos Achantes, em um monte de ruínas flamejantes. A história conta que os britânicos ficaram impressionados com o tamanho do Palácio do Rei e o interior do seu conteúdo, o que incluía uma grande fileira de livros em diversas línguas diferentes. Após a derrota final dos Achantes na Quinta Guerra Anglo-Achante, o Império se tornou parte da colônia Costa de Ouro em 1 de janeiro de 1902. A anexação dos territórios Achante pela Grã-Bretanha levou ao estabelecimento da colônia da Coroa Achante em 26 de setembro de 1901. Logo depois, o rei do Império Achante foi deposto e detido, juntamente com outros líderes Achante, e logo o Estado Achante deixou de existir. E um residente britânico estabeleceu-se permanentemente em Kumasi, com uma fortaleza britânica construída logo em seguida. As guerras anglo-achante acabaram resultando em 1.070 mortes de britânicos e 2.000 mortes de achantes. Hoje em dia, os achantes sobrevivem como importante reino tradicional dentro da República de Gana. A receita atual do reino deriva principalmente do comércio de barras de ouro, cacau, castanhas de cola e agricultura. O Império Songhai ou Império Songhai foi um dos maiores impérios africanos islâmicos da história. Esse império da região de África Ocidental se desenvolveu onde hoje em dia se localiza partes do Mali, Níger, Senegal, Gâmbia e Nigéria, estendendo-se do rio Níger até o Oceano Atlântico. O Império Songhai originou-se do povo Songhai que se estabeleceu na Ásia de Gaur no século VII. Inicialmente começaram como um pequeno estado, mas logo começaram a se expandir e ganharam destaque no século XIV, sob o comando do rei Soni Ali. Depois de um curto período sendo dominado pelo Império Mali, o reino de Songhai recuperou sua autonomia sobre o reinado de Soni Ali, que reinou entre 1464 e 1492. Após dominarem o Império do Mali, esse império começou a se desenvolver de uma maneira mais ampla. A economia do Império Songhai baseava-se principalmente na agricultura e comércio. O império controlava as rotas comerciais-chave através do deserto do Saara e tinha acesso a importantes especiarias como o ouro e o sal. Além disso, cidades como Gaur e Timbuktu
tornaram-se centros comerciais muito importantes para bens como tecidos, produtos de metal e cavalos. A sociedade no Império Songhai dividia-se em hierarquias. No topo estavam os nobres e funcionários do governo, seguidos por cidadãos livres, artesãos e agricultores. Os escravos também faziam parte do império, adquiridos como prisioneiros de guerra ou através dos comércios. O governo do Império Songhai era altamente centralizador. O imperador, conhecido como Asquiwa, possuía poderes absolutos e era apoiado por uma série de administradores e governadores. As famosas cidades-estados tinham governadores locais nomeados e o exército desempenhava um papel crucial na manutenção da integridade territorial do império. A diversidade das etnias e línguas eram bastante comuns no Império Songhai, o que demonstrava a clara vastidão do império. A cultura Songhai era uma mistura de elementos islâmicos e africanos indígenas. Era bem renomada por suas contribuições à erudição islâmica africana, além da arquitetura e música bem sofisticada no Império. A Universidade de Sankoré, em Timbuktu, foi um notável centro de aprendizado, atraindo diversos estudiosos de várias partes do mundo. A religião do Império era o islamismo, tendo sido introduzida através do comércio transsaariano. Porém, crenças e práticas indígenas permaneciam praticantes e influentes no Império. O governante Muhammad I Asquiá promoveu a educação e o ensino islâmico na era Songhai, tornando cidades como Timbuktu um importante centro de aprendizado do islamismo. Durante o seu auge nos séculos XV ao século XVI, a ciência da matemática e astronomia experimentou um desenvolvimento muito amplo, principalmente devido à influência do ensino islâmico. Os centros educacionais do reino, principalmente a Universidade de Sankoré, em Timbuktu, tornaram-se importantes polos para o estudo e ensino dessas ciências. Os estudiosos se dedicavam ao estudo da álgebra, geometria e aritmética, integrando e expandindo o conhecimento matemático herdado de civilizações islâmicas e africanas anteriores. Em astronomia, concentravam-se na navegação celestial, cronometragem e cálculos astrológicos, que eram de suma importância para as práticas religiosas, incluindo a determinação da direção de Meca para a oração e a definição do calendário islâmico. Graças a essas significativas contribuições de estudo, o Império de Songhai se tornou um grande contribuinte para a Idade de Ouro Islâmica, no período medieval, na ciência e na matemática. Durante o reinado do rei Suni Ali, de acordo com os fatos históricos, o rei usava sua imagem como suposto mago da religião indígena Aministar, isso para inspirar medo em seus inimigos. Além disso, durante o seu reinado, guerreiros conquistados eram convidados a preencherem as fileiras do seu exército com total crueldade. O rei acabou ganhando o apelido de Suni o Impiedoso. Além dessas estratégias adotadas, Suni Ali utilizou grandes estratégias táticas de batalha, atacando seus inimigos com força e com máxima velocidade. Vários territórios foram conquistados pelo rei e tributos eram extraídos dos chefes locais. Além de muitos serem feitos reféns e casamentos eram arranjados para forjar alianças políticas. Além disso, no seu reinado, Suni Ali construiu muitos canais que melhoraram a irrigação e a produtividade agrícola de várias áreas do império. O Império Songhai começou a chegar ao fim, especialmente no oeste, durante o último quarto do século XVI, devido a uma sucessão de líderes ruins e guerras civis pelo direito de sucessão ao trono, desde a morte de Mohammed em 1528. Logo após a morte de Mohammed, uma rivalidade particular entre Mohammed IV e seus irmãos se iniciaram,
e isso acabou dividindo o Império Songhai ao meio. Aproveitando a fragilidade do império, o líder marroquino Almahad al-Mansur, bastante conhecido como o Conquistador de Ouro, enviou uma força relativamente pequena, de mais ou menos uns 4.000 homens armados com mosquetes, para atacar o Império Songhai no ano de 1590. O exército de Songhai somava aproximadamente 30.000 homens de infantaria e 10.000 de cavalaria, mas seus armamentos consistiam em apenas lanças e flechas. Por terem esses armamentos bélicos melhores, os marroquinos acabaram vencendo o conflito. Em seguida, o tesouro do Império de Songhai foi capturado e o império, incluindo a cidade de Timbuktu, foi absorvido pelos marroquinos. O Império de Kanem-Bornu, ou também conhecido como Império de Kanem, foi um poderoso império africano que existiu no século VIII e é considerado um dos maiores impérios da África Ocidental. Esse império durou 1000 anos aproximadamente. A palavra Kanem significa País do Sul. A história desse império é conhecida principalmente com base nos relatos da Crônica Real de Jirgan, descoberta em 1851 pelo viajante alemão Henrik Barth. Mas para compreendermos a formação desse império, temos que voltar um pouco no tempo. A primeira menção de Kanem em textos data do ano 850 d.C., feitas pelo geógrafo árabe Al-Akabi. A história conta que, no começo, a população era composta principalmente por nômades que viviam em cabanas de juncos. E esses povos que habitavam em cabanas eram conhecidos como Zagawas e habitavam nas regiões do Lago Chad. A cidade de Kanem estava localizada no extremo sul da rota comercial transsaariana, entre Trípoli e a região do Lago Chad. Além da elite urbana que morava na região, havia uma confederação de povos nômades de línguas diferentes que habitavam também na região. Segundo Jirgan, a crônica real do Império de Kanem, o início da linhagem de Kanem surge com o herói árabe chamado Seifer, que no século VI, com apoio da Pérsia, acabou tornando-se rei do Iêmen. De acordo com os fatos históricos, seu filho Ibrahim acabou migrando para a região do Sudão Central e acabou se tornando líder dos Magumes, que eram grupos nômades e sedentários da região, e acabou se tornando líder deles, através de alianças matrimoniais. A religião do Império de Kanem era nativa, entretanto, o reino adotou a religião islâmica depois de um longo contato com clérigos e comerciantes muçulmanos. Na década de 1390, o rei de Kanem foi forçado a fugir do povo invasor Bulala, e assim ele montou um novo estado do outro lado do Lago Chad, que futuramente se tornaria o poderoso Império de Kanem-Bornu. Logo após adotar a religião islâmica como oficial do império, muitos governantes de Kanem fizeram peregrinações aos locais sagrados do Islã, no norte da África e também na Arábia. A explicação mais provável para os reis adotarem o Islã é que possivelmente rendeu favores com os comerciantes muçulmanos e maiores riquezas com as quais poderiam impressionar seu povo e manter o poder. A história conta que tamanha foi a influência do Islã no Império que no ano 1324, um dos reis de Kanem fundou uma instituição de ensino muçulmano em Fustat, no Egito. Devido a estar no local exato entre as rotas do comércio transsaariano que atravessavam o Sudão Central, Kanem serviu como intermediário entre o deserto, o Sahel e a savana, e abastecia mercados do Egito, Tripolitânia e também na região da Ifriquia, atual Tunísia. E suas caravanas passavam pela região de Fezzan e Ai,
que fica na região em Kawar. O Império de Kanem exportava ouro e marfim, além de comercializar perfumes, pedra-ume, ceras, peles e plumas de avestruz, além de comercializar natrão, que era um importante mineral utilizado para coalhar leite e curtir couro. Esses produtos eram exportados para a região do norte, mas também se comercializava amplamente o sal. Entretanto, a mercadoria que mais rendia valor para o Império era o comércio de escravizados. A elite do Império de Kanem gastava sua riqueza acumulada com diversos luxos importados, como panos, bordados, sedas, joias e armas de ferro. Não apenas bens materiais, mas também ideias passadas ao longo dessas rotas comerciais. E o principal deles, como vimos, era a religião islâmica. Os escravizados de Kanem serviam como soldados, criados e trabalhadores do campo, além de concubinas ou eunucos no norte da África. As mulheres que habitavam próximas ao entorno do lago Chad eram famosas entre os árabes, devido à sua doçura e beleza. Além do mais, os eunucos eram muito cotados por todos. Por estar situado numa zona de vazios demográficos, o Império de Kanem dependia de escravizados compondo seu exército. Além disso, dependia também para cultivar as terras, cuidar dos cavalos, camelos e cabras, e também bois. E também nos trabalhos mais simples, como a exploração do sal advindo do Kawar. As terras do Império eram cultivadas principalmente com sorgo, dólico, macunde e trigo. O poder de Kanem estava concentrado nas mãos do rei, que era conhecido como Mai. A população venerava o rei como um deus e acreditava que ele não se alimentava. O rei vestia-se com calças de lã leve e usava também no seu ombro esquerdo um pano fino de lã ou seda. A autoridade do rei era completa. Dizia-se que ele era responsável por trazer a chuva e a seca, a vida e a morte, a saúde e a doença. E de acordo com os fatos históricos, os alimentos eram levados secretamente às escondidas para o palácio do rei, e se caso alguém avistasse, o camelo de transporte era imediatamente morto. No primeiro momento, o Império de Kanem adotou o uso de cavalos sudaneses, que tinham estatura mais ou menos como um pônei. O uso do cavalo ampliou a força do exército, além da sua eficiência. E sobre o reinado do rei Dunama I, o exército de Kanem-Bornu contava com uma força de 100.000 cavalos, e as tropas usavam uma espécie de véu, conhecida como litan, que acabava cobrindo a parte inferior do rosto. A população do Império de Kanem era formada por diferentes povos. Entretanto, havia dois grupos principais: os Kanembus, que habitavam em Kanem, e os Kanures, que resultaram da mistura de Kanembus e Saos, que habitavam na região de Bornu. Muitas tribos e vilas e grupos nômades, mesmo após se submeterem ao rei, mantinham-se sob o comando de seus chefes tradicionais. A sociedade possuía também os bulamas, que eram subordinados e representantes reais, e também comandantes militares, que em sua maioria eram príncipes da casa real. Ainda havia uma classe de artesãos, que confeccionavam sofisticados itens. Além disso, havia 4 grandes chefes militares, sediados na corte real. Eles eram responsáveis, a princípio, por governarem porções do império que ficavam na direção de cada um dos pontos cardeais. Além disso, a rainha-mãe, chamada de Magira, no império, e ao lado da rainha-irmã, exerciam grande poder e influência na corte real. Estavam abaixo apenas da autoridade do rei na hierarquia do Império de Kanembu. A expansão do Império de Kanem atingiu seu auge durante o reinado do rei Maidunana Labaleme,
que ocorreu entre 1210 a 1259. Durante o seu reinado, o rei declarou a jihad contra as tribos vizinhas e iniciou um longo período de conquista com sua cavalaria, composta por 41 mil homens. Ele lutou contra os Bulalas durante o longo tempo, que durou 7 anos, 7 meses e 7 dias. E depois de dominar a região de Fezzan, ele estabeleceu um governador na região e delegou o comando militar entre os seus filhos. Outro período de grandes conquistas do Império de Kanem-Bornu foi durante o reinado de Mahidris Aluma, que reinou entre 1564 e 1596. Nesse período, o Império atingiu seu auge de expansão territorial, ganhando controle sobre a Usalândia e também controlando os territórios do povo de Air e Tuareg. As inovações militares incluíam o uso de mosqueteiros turcos montados, cavaleiros, lacaios e feitos de engenharia militar. Este exército foi organizado em uma guarda avançada e uma reserva de retaguarda, enquanto muitas vezes usando métodos de paredes de escudo. O exército de Kanem foi transportado por camelo ou grandes barcos e alimentado por cozinheiros livres e escravizados, e empregava uma tática de batalha conhecida como terra arrasada. As reformas administrativas e o brilho de Aluma durou até meados do século XVII, quando seu poder começou a desaparecer, e no final do século XVIII, o Império de Kanem-Bornu se estendia apenas para a região oeste, para a terra de Hausa, na moderna Nigéria. Durante o século XIX, Kanem-Bornu entrou em um grande declínio, e em 1808, guerreiros Fulani acabaram conquistando a região de Nigazargamu, e Osman Dan Fodio acabou liderando uma guerra santa contra os muçulmanos irreligiosos da região. Sua campanha acabou afetando o Império de Kanem-Bornu, e ao final do século XIX, os franceses tomaram o restante dos territórios, provocando o fim do Império de Kanem-Bornu, um poderoso império que durou 1000 anos.